Olá pessoal, vamos retomar aqui o procedimento da ação de curatela, falando de sentença, né? A sentença no processo de curatela, na ação de curatela, do antigo CPC, da ação de interdição até a nova configuração, nova formatação de ação de curatela, ela sofreu uma profunda modificação. Foi um dos institutos que mais acabou sofrendo modificação entre as ações, em virtude até da sua função paradigmática mesmo, né? As sentenças de curatela, antigas interdições, eram sentenças que, via de regra, eram sentenças um pouco genéricas. A mesma sentença que servia muitas vezes para interditar uma pessoa, servia para outra, e meio que no modelo de copiar-colar. Isso não necessariamente em virtude de desídia dos magistrados, não. Mas porque, de uma maneira geral, o Instituto era traduzido da seguinte forma: uma pessoa ele sofre a curatela, interdição ou curatela, ele é interditado, ele é curatelado, ele morre, né, para a vida civil. Era esse o jargão famoso utilizado naquele período. Então, a partir do momento em que alguém sofria a curatela, ele acabava, que de uma maneira geral, sendo afastado da prática de qualquer tipo de ato da vida civil. Porém, essa não foi a mesma receita adotada pela nova legislação. A nova legislação, pelo contrário, busca fazer com que a sentença ela especifique exatamente o que pode, exatamente o que não pode, os motivos, o porquê. Enfim, a sentença ela passou a ser muito mais detalhada, muito mais acurada na hora de determinar a curatela de uma pessoa incapaz. Não é isso? O artigo 755, falando sobre a fundamentação, diz o seguinte: na sentença que decretar a interdição, o juiz, nomeará o curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Então, olha aí, coisa interessante. O juiz ele deve nomear o curador, que pode ser o próprio requerente, né, da ação, e ele vai fixar os limites da curatela segundo o estado de desenvolvimento mental do interdito. 2. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Então, o juiz ele tem que atender tudo isso. É por isso que aquele momento da entrevista ele é tão importante quanto a gente falou anteriormente. Por que a entrevista é importante? Porque o juiz ele vai precisar destes substratos aí colhidos a partir daquela entrevista detalhada, minuciosa, conforme diz o artigo 751. O artigo 85 do Estatuto do Deficiente, no parágrafo 2º, estabelece: a curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Então, mais uma vez, o texto legal estabelecendo essa necessidade de uma decisão acertada, fundamentada, pontual, indicando exatamente o que pode, o que é que não pode. Enfim, é muito importante, né, de uma sentença bem elaborada, bem especificada. Conforme estabelecido, né, no 755 do CPC, a sentença ela vai ser um instrumento através do qual vai se nomear o curador. Sobre a nomeação do curador, a gente deve, a princípio, analisar o rol, né, estabelecido pelo próprio Código Civil no artigo 1775, quando diz: o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é, de direito, curador do outro quando interdito. Então, a princípio, a primeira pessoa que será adequada para funcionar como curador do curatelado é o cônjuge ou companheiro, desde que estejam ainda na constância da sociedade conjugal, conforme estabelece o caput do artigo 1775. Os parágrafos do artigo 1775, por sua vez, trazem as demais pessoas que seriam legítimas para figurar como curadores. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou do companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Então, se não houver cônjuge ou companheiro, o pai ou a mãe. Na falta destes, ou seja, na falta dos ascendentes e dos cônjuges companheiros, o descendente que se mostrar mais apto.
Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Ou seja, se o indivíduo tem filhos, deve ser um dos filhos aquele que se mostrar mais aptos. Se ele não tem filhos, os filhos estiverem falecidos, aí sim é que o responsável serão os netos, os possíveis escolhidos serão os netos, e assim sucessivamente. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete a juiz a escolha do curador. Então, o artigo 1775 ele traz todo um rol listado de forma obedecendo uma ordem de preferência para se determinar a nomeação do curador. Primeiro, os cônjuges ou companheiros, se estiverem na constância ainda da união, da sociedade conjugal. Se não houver cônjuge ou companheiro em união, os pais, pai ou mãe. Posteriormente, se não houver pai ou mãe, os descendentes, sendo que os mais próximos são preferíveis em relação aos mais distantes. Se não houver essas pessoas, o juiz escolhe a pessoa mais adequada para realizar aquela função. Apesar desse rol do 1775 ser tão detalhado, tão bem redigido, dando a entender que vai haver sempre uma ordem preferencial, essa foi a ideia do legislador. Ao longo do tempo, a jurisprudência foi flexibilizando esse rol, informação importantíssima. A jurisprudência flexibilizou esse rol. Então, a princípio, existe o rol que deve ser obedecido, porém, ele não é um rol... como é que chama? Não, fugiu a palavra, mas não é um rol que seja inflexível, que não admite modificação. Admite modificação, sim. Hoje em dia, o principal norte para o juiz nomear o curador deve ser o interesse, o melhor interesse do incapaz, a pessoa que mostrar as melhores condições e não apenas obedecer um rígido rol estabelecido pelo artigo 1775 do Código Civil. Nesse contexto que o 755, parágrafo 1º do CPC estabelece a curatela ela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Às vezes, a pessoa estava casada, por exemplo, mas o outro cônjuge é uma pessoa que não tem, por exemplo, uma pessoa que não tem uma educação mais qualificada, uma pessoa que não sabe resolver problemas burocráticos, é uma pessoa que não tem condições de funcionar como curador, que depende de outras, inclusive, do auxílio de outras pessoas. Então não vai ter lógica o juiz determinar o cônjuge como curador do outro, numa situação, por exemplo, como essa. E sim, talvez seja melhor o filho, um filho adulto que já era responsável, de certa forma, informalmente, por resolver as coisas dos pais, por exemplo. Às vezes, um neto esteja numa posição de mais qualificado do que o próprio filho. Às vezes é uma pessoa externa, é uma pessoa que não é parente, mas é uma pessoa que é um amigo muito próximo e que tem muito mais proximidade no cotidiano com aquela pessoa do que os parentes. E é possível sim inverter essa ordem, é possível sim, inclusive, não sendo parente, figurar como curador, porque o norte atualmente é que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelando. Outro princípio muito levado em consideração pela nova legislação é a vontade do curatelando, claro, desde que ele consiga se expressar de maneira válida daquela entrevista. É por isso que naquela entrevista o juiz ele deve buscar saber as preferências, os laços afetivos dessa pessoa. Olha o que é que diz o artigo 1772 do Código Civil. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes no artigo 1782, e indicará curador. O juiz determinará, segundo as potencialidades, os limites da curatela. Olha o que diz o parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e a influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. Então, o juiz não vai nomear se ele sabe que existe uma situação de conflito muito grande, por exemplo, entre os cônjuges.
apesar de ainda serem casados e de conviverem na sociedade conjugal, sob o mesmo teto, eram pessoas que tinham muito conflito. Mas sabe que o neto ou filho tem melhores condições. Que aquela pessoa, na hora da entrevista, demonstrou que tinha uma proximidade afetiva, um laço afetivo muito maior com um amigo, que era o que estava diuturnamente presente em sua vida, do que com seus filhos, que todos tinham suas vidas longe de casa e que não estavam nesse acompanhamento no dia a dia com o pai. Então é possível, né? Mais uma vez a legislação mostrando que é possível inverter, sair daquela ordem estabelecida pelo artigo 1775 do Código Civil que lemos anteriormente. Outra situação, incapaz sob guarda do interdito. A pessoa que vai sofrer interdição estava com a guarda de um outro incapaz, de uma criança, por exemplo. Como se resolve? 755 do CPC, parágrafo 2º. Havendo ao tempo da interdição pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. Ou seja, o juiz, na hora de estabelecer o curador, levará em conta uma pessoa que consiga representar a pessoa que está sofrendo a curatela e o incapaz que está sob sua guarda. Porém, a gente tem que relembrar, né, o que estabelece o Estatuto do Deficiente sobre isso. Não pode ser uma decisão automática, ou seja, o juiz ele não pode automaticamente retirar da pessoa que vai sofrer a curatela os cuidados, a responsabilidade sobre aquele incapaz, só se for necessário. Olha o que diz o 85 do Estatuto do Deficiente. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Ou seja, patrimonialmente e negocialmente vai ser afetado, mas os direitos daquele interdito, daquele curatelado, sobre o seu filho menor de idade, seu filho incapaz, não podem ser afetados, por exemplo, tem que ser resguardados. Então, no que diz respeito à gestão do patrimônio daquela criança, nos atos negociais que envolvem aquela criança, tudo bem, o curador do pai curatelado, por exemplo, pode sim curatelar aquela criança, pode sim atuar para representar aquela criança. Agora, nos demais direitos, como a educação da criança, etc., não pode haver interferência, a não ser que o juiz entenda que a manifestação de vontade seja totalmente impossível e aí sim haja essa necessidade. Ou seja, em cada sentença, em cada caso concreto, o juiz ele tem que avaliar se há sim essa necessidade de passar os poderes do curador também para o incapaz que esteja sob a guarda daquele que sofreu a interdição. Até porque, como vocês lembram, o artigo 6º ele não restringe de uma forma geral os direitos da pessoa com deficiência mental. E aí vocês lembram que o deficiente mental, inclusive, né, pode ter o direito à guarda, à tela, à curatela de outras pessoas. Olha que situação interessante. E a adoção, conforme a gente já leu lá no Estatuto do Deficiente, no artigo 6º, ok? Outra questão interessante é a curatela compartilhada estabelecida no 1775-A do Código Civil. Também inovação do Estatuto do Deficiente, que diz o seguinte: na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, se ele enxerga que o pai e a mãe daquela pessoa seria mais adequado que os dois fossem os curadores, ele estabelece a curatela compartilhada. Agora, que isso deve acontecer quando haja uma perfeita harmonia entre aquelas duas pessoas, para evitar, né, impasses. Então, o juiz ele tem que entender se for aquela a melhor decisão para a pessoa que vai sofrer a curatela. Nomeado o curador, como ocorre a sua investidura? Artigo 759. O tutor ou curador será intimado a prestar o compromisso no prazo de 5 dias contados da nomeação feita em conformidade com a lei, intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou instrumento público que houver instituído, nesse inciso 2, para situações de tutela e não para curatela. Então, o curador, especificamente falando da curatela, ele é intimado para em 5 dias tomar posse daquela sua função, do seu munus público. O tutor ou curador prestará o compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. Segundo prestado o compromisso, o tutor ou curador assume a administração dos bens do curatelado ou do interditado. Ou seja,
Não basta a sentença ou a decisão interlocutória do juiz que nomeia alguém como curador. Ele vai ter 5 dias após sua intimação para ir assumir aquela função, devidamente assinando o seu termo de compromisso judicialmente. Quando o curador ele pode se excusar da obrigação, ou seja, ele pode recusar aquela obrigação. Artigo 760 do CPC estabelece a forma e os 1736 e 37 do Código Civil estabelecem os motivos. 760 do CPC. O tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 dias contado. Antes de aceitar encargo, da intimação para prestar compromisso. Foi intimado para prestar compromisso, ele tem 5 dias para prestar compromisso ou para apresentar sua recusa, chamada escusa. 2. Depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa, ou seja, ele já foi nomeado curador, ele já está exercendo, mas durante o seu exercício surge um motivo que pode impedi-lo de exercer aquela função e ele notifica a sua escusa. Parágrafo 1º. Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la. Então, se você não se excusa, se recusa àquela função no prazo da lei, você está abrindo mão dessa possibilidade. Parágrafo 2º. O juiz decidirá de plano o pedido de escusa e, não admitindo, exercerá o nomeado a tutela ou a curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado. Ou seja, se o juiz entender que não há um justo motivo, aquela pessoa continuará até nova decisão judicial em sentido contrário. 1736 do Código Civil. Podem excusar-se da tutela. Gente, primeira observação. Apesar de aí estar falando tutela, o próprio Código Civil estabelece que o regramento da tutela, naquilo que for compatível, aplica-se à curatela. E esse é um dos termos. Ou seja, são motivos justos para você evitar ou você não ser tutor ou curador, esses previstos no 1736 e 37. 36. 1. Mulheres casadas. Então, as mulheres casadas podem se excusar da obrigação de exercer a curatela. 2. Maiores de 60 anos. Pessoas maiores de 60 anos podem se eximir da curatela. 3. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Então, se tiver mais de 3 filhos, ou seja, a partir de 4 filhos incapazes, pode sim ser dispensado da realização da curatela ou tutela. 4. Os impossibilitados por enfermidade. Tem uma doença que gera uma certa dificuldade na gestão da vida. Não é qualquer doença, mas tem que ser uma doença relevante. O juiz pode sim dispensar de ser tutor ou curador. 5. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela, ou seja, ou curatela, ninguém é obrigado a se mudar para a casa do curador, por exemplo. Do curatelado. O curador não é obrigado a isso. Então, se ele mora muito distante, há uma dificuldade muito grande de deslocamento, ele não pode ser obrigado a aceitar essa curatela. 6. Aqueles que já exerceram em outra ocasião a tutela ou curatela. E 7. Os militares em serviço. Todas essas pessoas aí têm justo motivo para recusar a nomeação da curatela. 1737. Quem não for parente do menor ou aqui do incapaz, adaptando a curatela, não poderá ser obrigado a aceitar a tutela ou curatela se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-la. Então, se em um determinado local o juiz entende nomear uma pessoa próxima que não é parente, não está naquele rol de parentesco, mas o juiz entende que é melhor nomear uma outra pessoa como curador, ela não é obrigada a aceitar a curatela se naquele mesmo local tiverem outros parentes que possam exercer aquela função. É isso que diz o artigo 1737, ok? O 757 do CPC estabelece: a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz. A gente já discutiu bastante isso anteriormente. Então, se o juiz ele determina a interdição de uma determinada pessoa
que tinha sob sua guarda um incapaz, o juiz ele vai determinar, né, que essa curatela se estende também à pessoa e aos bens do incapaz que estava sob guarda do curatelando. Então, se eu interdito um pai que tem uma criança sob sua guarda, sob responsabilidade, o curador do pai será curador do filho. Mas lembre-se das orientações que fizemos antes em relação ao que tipo de ato, né? Aos atos negociais, aos atos de disposição de bens, etc. Deveres do curador, 758. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Então, é dever do curador sempre buscar o tratamento da pessoa curatelada. Obviamente que dentro das capacidades financeiras do próprio curatelado e dentro das limitações científicas. Não é requisito, não é imprescindível que a pessoa busque curas milagrosas ou gaste vultosas somas de dinheiro, até do seu próprio bolso, para buscar a reinserção daquela pessoa. Não, dentro da normalidade, dentro daquilo que é possível, o curador ele tem a obrigação de sempre buscar o tratamento, de realizar o tratamento do curatelado, a fim de que ele possa um dia superar aquela condição anterior. 1756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário. 1757. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando por qualquer motivo deixarem o exercício de tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Aí estão previstos as obrigações de prestar balanço anual e conta bianual. Então, todo ano o curador deve apresentar balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Um resumo dos movimentos negociais daquela pessoa que foi curatelada. Então, ele deve trazer uma planilha de cálculo. O que é que entrou? O que é que entrou de patrimônio? O que é que foi gasto? Como foi gasto? Ele faz uma espécie de cálculo e apresenta ao juiz. De 2 em 2 anos, porém, deve ser prestado essas contas, né, prestadas essas contas de uma maneira mais detalhada. Quando fala em prestação de contas, deve ser especificada apresentando documentações probatórias, devem ser cálculos mais elaborados, enfim. Enquanto o balanço anual é mais resumido, apresentando uma planilha resumida do que foi gasto, as contas prestadas a cada 2 anos e no fim da curatela devem ser detalhadas e com documentos comprobatórios. Então, os gastos que foram efetuados devem ser devidamente comprovados, sob pena de ter o curador que ressarcir o curatelado daquilo que não foi gasto de maneira justa ou daquilo que não foi comprovadamente gasto em seu favor. Então, muito importante esses deveres de balanço e prestação de contas. A sentença ainda ela tem que cumprir com algumas formalidades. Olha o que diz o 755, parágrafo 3º. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses, na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por 3 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Olha que interessante. Uma série de formalidades de publicação para que todas as pessoas, ou a maior quantidade possível de pessoas, possam tomar conhecimento da interdição. Por quê? Porque a partir do momento em que tudo isso é publicizado, é de amplo conhecimento, os atos que são praticados sem a assistência ou sem a representação do curador serão atos passíveis de anulação. E aquele que negocia com a pessoa em situação de curatela não vai poder, com essa publicidade toda, alegar boa-fé, porque foi amplamente publicizado, publicado. Olha aí o que é que diz a lei. Ó. A sentença ela deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais, ou seja, em cartório de registro de pessoas naturais, publicada na internet,
no site do Tribunal de Justiça, ainda na plataforma de editais do CNJ, onde permanece por 6 meses, na imprensa local, por uma vez, na imprensa oficial, né, no órgão oficial, Diário de Justiça Eletrônica Estadual, por 3 vezes, com intervalo mínimo de 10 dias entre eles, para ter uma ampla publicidade. Para finalizar, a gente ainda vai falar de 2 institutos envolvendo a curatela, que é o levantamento e a remoção. Começando pelo levantamento da curatela. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. O indivíduo ele foi curatelado, só que ele imagine porque estava em coma, só que agora ele acordou do coma. Formalmente, ele ainda está curatelado. Ele só pode vir a praticar os atos da vida civil, que até então são praticados pelo seu curador, quando ele adentrar com uma nova ação judicial, uma ação de levantamento da curatela. Ele não pode, pelo fato de ter acordado do coma, já sair do hospital e praticar os seus atos da vida negocial. Ele não pode. Antes dele realizar esses atos, ele tem que passar por uma averiguação judicial. É por isso que ele só poderá reiniciar a sua vida civil após ele promover a ação de levantamento de curatela. Enquanto ele não realizar o levantamento da curatela, ele continua ainda curatelado. Parágrafo 1º. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será pensada aos autos da interdição. É uma nova ação, porém, será pensada aos autos da interdição até por decorrer daquela curatela inicial. Segundo, o juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Terceiro, acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença após o trânsito em julgado na forma do 755, parágrafo 3º, ou não sendo possível na imprensa local e no órgão oficial, por 3 vezes com intervalo de 10 dias seguinte-se a averbação no registro de pessoas naturais. Ou seja, os mesmos trâmites que a gente viu para a sentença que decreta a curatela devem ser seguidos pela sentença que levanta a curatela. Quarto, a interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. Ou seja, imagine que essa pessoa acorda do coma, ainda não está completamente apta aos exercícios dos atos negociais, mas os demais atos, exercício de paternidade, por exemplo, enfim, os demais atos da vida civil ela pode praticar. Então, o levantamento ele pode ocorrer de forma parcial. E para finalizar, a gente vai falar sobre a remoção. A remoção do curador acontece quando o curador ele não presta da forma adequada com a sua função, quando ele pode se mostrar pernicioso, perigoso para o curatelado. Então, sempre que há um descumprimento dos deveres do curador ou quando o curador ele se torna prejudicial ao curatelado, ele pode vir a ser removido. Diferentemente do levantamento, no levantamento cessaram-se as causas da curatela. Na remoção, ainda existe a causa, a gente só vai substituir, modificar o curador, que também deve ser realizada essa remoção mediante ação própria. Olha o que diz o artigo 761. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse, ou seja, as mesmas pessoas que têm legitimidade para propor a ação de curatela, requerer nos casos previstos em lei a remoção do tutor ou do curador. Parágrafo único. O tutor ou curador será citado, ou seja, uma nova ação, para contestar a arguição no prazo de 5 dias, fim do qual observar-se-á o procedimento comum. 762. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino, ou seja, liminarmente ele já pode decidir pela remoção do curador se mostrar como uma situação de extrema gravidade. Se permite, portanto, a liminar, conforme o artigo 762. Ok? Então, com isso, a gente encerra o tema curatela, né, falando ultimamente do levantamento e da remoção, finalizando, portanto, mais uma ação de procedimento especial. Ok?
Então, espero que tenha sido útil, proveitoso aí o nosso bate-papo e até a próxima. Forte abraço.